O TSE começa a julgar na semana que vem, no dia 22, quinta-feira, uma ação que pode tornar o ex-presidente inelegível. E aí, ontem, num evento do PL em Brasília, ele falou sobre isso. E aí ele disse o seguinte, vou até abrir aspas aqui, para a gente ouvir depois. Ele fala o seguinte, porque o Valdemar estava junto com ele, o presidente do PL, né? Valdemar sabe, abre aspas aqui, como é a política brasileira. E já sabemos como é a justiça aqui no Brasil. Então, a gente se prepara para que aconteça o que acontecer. A gente se prepara com muita altivez, seja lá o que ele quer dizer com isso, né? Aí, para buscar alternativas. Acredito em Deus, neste país, a nossa vida não é fácil, mas tudo bem, a gente enfrenta esses obstáculos. Ele está falando o seguinte, a gente vai buscar alternativas. Que alternativas seriam essas que se refere o ex-presidente que pode se tornar inelegível a partir da semana que vem, doutor Fernando? Existem alternativas? Bom, primeiro, bom dia a todos. Quero dizer o seguinte, que com todo o respeito que nós temos que ter ao Tribunal Superior Eleitoral, de forma que nós não podemos antecipar as decisões dos ministros e o resultado do julgamento, né? Um julgamento, certamente, ele depende de escutar a defesa e do momento do julgamento, mas há uma expectativa. A expectativa em razão de serem públicas as provas e estavam agora mostrando a Polícia Rodoviária Federal utilizando-se ilicitamente de impedimento de pessoas votarem, criando barreiras nas estradas. É público e notório e reconhecido o abuso do poder econômico e político do Bolsonaro nas eleições. Quem fraudou as eleições foi o Bolsonaro. Se esse discurso fosse anterior, com ele na presidência, essas coisas vagas que ele fala, ele estaria se referindo à tentativa de golpe, que tentou e não conseguiu. Mas agora, o seu discurso tem que ser interpretado em uma nova realidade. O que Bolsonaro está dizendo? O mundo político já se assentou quanto a quase certa condenação do Bolsonaro pelo seu abuso de poder econômico. E essa condenação, que o tornará inelegível, ela deve ser uma das primeiras, porque a partir disso haverá uma sequência de processos penais e cíveis e administrativos contra Bolsonaro. Então, neste momento, ele está se referindo à alternativa a ele, política. O mundo político já está se acostumando ao fato de que ele não mais será candidato por 8 anos. E, provavelmente, com isso, essa força da extrema-direita deve desaparecer como ela se encontra hoje. Alternativas, ele quer se referir, provavelmente, ao governador de São Paulo, sua própria mulher, como a imprensa tem dito, né? Espero eu que a retirada do Bolsonaro desse quadro político faça com que a direita, não a extrema-direita, busque nova alternativa fora do bolsonarismo. A gente tem mais uma notícia sobre o Bolsonaro. Eu queria falar sobre temas melhores com você, doutor Fernando, mas a gente vai ter que falar mais sobre esse senhor ainda. A gente está aguardando esse julgamento no TSE na próxima semana, mas enquanto isso, a Justiça de São Paulo bloqueou R$500 mil do Bolsonaro por não pagar multas que passam de 1 milhão por não usar máscara durante a pandemia. Inclusive, o Bolsonaro fez um print da tela do celular dele com a conta do banco e disse que vai pegar dinheiro emprestado do Valdemar Costa Neto. Disse que o salário que ele recebe do PL vai ter que ser pago por fora. O Bolsonaro está acostumado a receber dinheiro por fora, né? A gente sabe que ele recebe em joia, recebe dinheiro vivo, compra a casa com dinheiro vivo, mas enquanto isso ele vai se complicando mais da justiça, né, Chico? Tem uma declaração do Bolsonaro que ele fala também de dinheiro por fora, ele na presidência, mas ele se referindo a financiamento de campanha, que ele fala de dinheiro em caixa de sapato.
de alguém mandar dólar, não. Então é uma declaração que ele faz assim, com conhecimento de causa, é evidente, e ele fala, doutor Fernando Fernandes, como fosse uma coisa comezinha, uma coisa rotineira. Mas eu estava numa dúvida quando ouvi falar em bloqueio de conta, ele não havia transferido as contas para os Estados Unidos? Como, lembra, transferiu o dinheiro todo para os Estados Unidos. Isso. Bloqueia-se lá, eu fiquei nessa dúvida, doutor Fernando Fernandes. Primeiro, o que nós estamos vendo é ruir, aos poucos, a rede de blindagem que Bolsonaro fez de si mesmo. Ele estava com tanta certeza de que a sua fraude eleitoral, se fraude eleitoral ocorreu com ele, né, com abuso do poder econômico, que ele, ganhando as eleições, estar no poder como presidente o garantiria uma imunidade, uma espécie de rei, na qual escolheu o procurador-geral, a qual, com uma sequência dele no governo, pretendia fazer como na ditadura militar, aumentar o número de ministros do Supremo Tribunal Federal, colocar no Supremo Tribunal Federal quem o protegesse, e, certamente, se 4 anos de governo nós vimos tamanha fraude eleitoral do Bolsonaro e já a tentativa de golpe, mais 4 anos, essa organização criminosa se embrenharia no Estado de jeito que ele não mais sairia. Então, ele tinha a certeza absoluta de que poderia fazer qualquer coisa. Ó, doutor, tipo, tá o print aí na tela, olha aí, da conta do Banco do Brasil do Jair com menos 317 mil reais. Tá aí a conta do Jair Bolsonaro. Porque ele havia transferido 600 e tantos mil declarado, talvez seja o que ficou no Brasil, né? Mas a conta era uma conta do Banco do Brasil, tipo, talvez seja essa mesma conta. A conta lá era do Banco do Brasil também, entendi. Só um detalhe para nós verificarmos se essa postagem não é fraudulenta. Porque, veja, um bloqueio judicial não retira valores negativos de uma conta, ok? Se você faz uma tentativa de bloqueio de 500 mil, de 1 milhão, de 1 bilhão, ele só bloqueia o que está na conta. Então, ele está dizendo saldo zero, mas ele é que deve ter passado cheque sem fundo suficiente a chegar a menos 317, se é isso. Porque o bloqueio judicial nunca dá negativo. Isso aí já quer dizer que ele gastou mais do que tem, gerando um débito na sua própria conta corrente. Quanto a valores, se ele colocou valores no exterior, pode muito bem haver, pela cooperação internacional, um pedido de bloqueio de valores no exterior. Aliás, isso se mostrou tão comum durante a Lava Jato, o Estado brasileiro tem condição efetiva de ir para cima disso. E vou colocar a ideia dele recebendo dinheiro do PL, que é de fundo partidário, dinheiro público, é preciso investigar isto direito, porque não se pode desviar dinheiro público para os fins de pagamento de dívidas judiciais em razão de multa por comportamentos inapropriados. E, inclusive, o seguinte, vai ter que se analisar o seguinte fato: se ele se tornar inelegível, que era o que vai acontecer, ora, ele não pode receber dinheiro de fundo partidário. Exato. Vai trabalhar em partido. Portanto, espero que haja uma ação do Ministério Público, que vai ocorrer. Há uma grande expectativa, há a possibilidade de se tornar inelegível, ele não poderá ficar empregado em um partido político, porque retira todas as condições dele participar da política. Não é só ser candidato. É óbvio que ele não vai poder ser assessor parlamentar, não vai poder trabalhar para um partido. Isso seria um desvio de finalidade do fundo partidário. Essa observação é muito boa, porque Bolsonaro ele viveu a vida inteira de alguma boca ou alguma boquinha, ou se elegeu vereador e foi se elegendo, ele nunca trabalhou ao ponto de ganhar R$1 da iniciativa privada, que ele tanto louva.
E o doutor Fernando Fernandes toca numa questão fundamental. Ele não vai poder continuar empregado lá porque a gente fala no folclore político, fala, empregado do Valdemar Costa Neto, trabalha com o Valdemar. Valdemar nada, ele é trabalhador do fundo partidário. Ele recebe do fundo partidário, ele recebe dinheiro público. Então, essa questão que você coloca, doutor, é importantíssima. Acho que ele perde automaticamente essa boquinha, digamos assim, no PL, não? Veja, um dos princípios constitucionais é da moralidade. Sim. Ora, o fundo partidário, ele serve para manter a política. Portanto, evidente que se o Bolsonaro for condenado por abuso de poder econômico e retirado da política por 8 anos, se tornar inelegível, é o mesmo que aconteceu, vamos colocar, com o Dallagnol. O Dallagnol, o TSE, não só retirou a candidatura dele, mas o tornou inelegível. Não está na parte dispositiva da decisão, mas o fato é que a consequência da renúncia do procurador enquanto pendente de processo administrativo o torna inelegível. Em razão disso, que ele perdeu o mandato. Ora, Dallagnol não pode ter cargo público dentro do sistema partidário. Ele não pode ser empregado do partido, porque ele está impedido da política. Perfeito. O mesmo Bolsonaro. Por evidente que, se não for absolutamente automático essa decisão, haverá que o Ministério Público, ou mesmo outros partidos políticos, tomarem providências quanto a isso. Se o senhor Valdemar continuar pagando valores ao Bolsonaro, com valores partidários, e mais, se essa sensação de pode tudo do Bolsonaro, que quando ele diz, olha, eu vou ver lá com o Valdemar se ele me paga ou paga por fora, dinheiro de fundo partidário não pode ser pago por fora a ninguém. É dinheiro público. E é evidente que o seguinte, se eles continuarem pagando valores ao Bolsonaro ainda inelegível, estarão cometendo atos de improbidade. Vão ter que ser condenados. E, obviamente, tanto o TSE quanto o Supremo Tribunal Federal, quanto o Ministério Público, tem que tomar providência quanto a isso.